Sejam todos bem-vindos ao podcast Minha Franquia 10K. Aqui a gente mostra como investir na franquia certa que vai te render pelo menos R$10.000 por mês de lucro. Eu sou o Lucas Machado, estou aqui como sempre com Alexandre Guerra. E aí, Guerra, beleza? Beleza. E aí, acabamos de vir de uma live aqui agora, o Guerra arrebentou aqui. Não foi, Guerra? Foi boa. Foi top, né? Uma livezinha com franqueado, inclusive se você está assistindo isso agora, Boa. Toda segunda-feira, live com franqueado, hein? Vale a pena. Falamos com o Rodrigo, história incrível. Foi massa. E ele fez um negócio bacana, acho que a gente vai conversar sobre isso, né? Pois é, inclusive a gente nem preparou o tema, por quê? Porque na hora que ele falou aqui pra mim que a história do Rodrigo era que ele tinha um emprego e depois foi pra uma franquia, aí eu falei, então já vamos embalar e fazer um podcast falando o quê? O tema de hoje, que é como sair de funcionário para franqueado, que foi a história do Rodrigo e já deu ideia pra gente pra sacada de hoje, que é o nosso tema. Não é não, Guerra? O que você acha desse tema? Eu acho maravilhoso, né? Porque a franquia... Mas não responde não, hein? Não? Senão mata o episódio então agora. Então vou ficar por aqui. Acho maravilhoso. Acha bom? Mas e aí, Guerra, a primeira coisa que eu queria saber é o seguinte, você acha que quem está empregado, pelo que eu percebo, tem muita gente que tem o interesse de empreender. E às vezes o fato de estar empregado gera mais medo ainda no cara. Um, porque é uma novidade empreender. E dois, porque você tem que tomar uma decisão difícil, né? Que é abrir mão de um emprego, abrir mão de uma certa segurança, estabilidade. Qual que é a sua opinião em relação a esse tipo de pensamento que a pessoa tem? De estar nessa segurança, nessa estabilidade, ter o desejo, a vontade de empreender e ainda assim ficar preso nessa segurança. Acho que muitas pessoas têm a vontade, porque o mercado de trabalho também não é um mercado tão seguro assim. As pessoas às vezes têm uma falsa ilusão da segurança, porque tem lá o seu emprego, mas não pensa, né, que ele está ali recebendo um salário que pode até estar satisfeito momentaneamente, mas muitas vezes não está juntando dinheiro, não está construindo nada com esse salário que ele recebe e corre o risco de ficar desempregado. E mais cedo ou mais tarde acaba ficando, né? Porque chega a certa idade. Então o mercado de trabalho cada vez está sendo um mercado mais arriscado mesmo. E a estabilidade ela tem sido cada vez menor. A não ser que a pessoa tenha seja concursado, aí sim tem uma estabilidade, que aí é uma conversa um pouco diferente. Apesar que mesmo nesses casos tem muita gente que ou tem uma franquia de forma paralela ao emprego ou até largam a estabilidade para se aventurar com menos risco dentro do mercado de franquia, tendo um negócio. Mas eu acho que principalmente para aquela pessoa que está no emprego, que não gosta tanto do que faz, não tem mais aquele tesão, está naquele emprego que ela sabe que dali ela não pode crescer mais, não tem muita expectativa de evolução de carreira, chegou num nível de salário que é um nível de salário que paga as contas delas, mas não sobra nada, mas também é um nível de salário que é difícil ela subir. Quantas pessoas não estão nessa situação? Eu acho que esse é o momento certo de pensar, eu já fiz minha história aqui, por que não empreender para dentro de um caminho com muito menos risco, que é o setor de franquia, algo muito mais seguro, e aqui eu encontrar, né, um caminho que financeiramente vai ser melhor para mim, a minha qualidade de vida vai ser melhor porque eu vou ter liberdade, eu vou poder fazer os meus horários, eu vou poder tirar as férias do jeito que eu quiser, e aqui eu estou construindo alguma coisa que deixe um legado. Né? Se em algum momento eu não estiver aqui, a franquia está lá e ela pode ser transmitida inclusive para os herdeiros. Então acho que é um caminho que muita gente quer, alguns fazem, tomam uma coragem, a maioria dá certo e eu acho que pode ser para você que está assistindo a gente aqui agora. Mas assim, só para voltar num ponto que você falou aí, se realmente, assim, a pessoa que está ouvindo agora, ela pode até neste momento criar uma coragem, né? Mas se ela estiver assistindo à noite, amanhã chega de manhã, vai de novo tomar banho, pegar trânsito e ir para o trabalho. Você realmente acha que essa sensação, esse pensamento de segurança, que inclusive ele é um pensamento que ele vai sendo muito ensinado durante o tempo, né? De você ter um bom emprego, você ter uma estabilidade, segurança. Você realmente acha que ele não é um pensamento que ele não deve existir, que não tem segurança em ter um emprego? Não tem. Hoje, com 14 milhões de pessoas desempregadas, está muito óbvio, né, que não existe essa segurança. E aquele cara que pensa, mas eu sou bonzão, eu sou muito fera no que eu faço, eu sou o melhor. Você acha que esse cara que tem esse tipo de pensamento, ele também tem que botar um pouquinho atrás dele e falar, peraí, não é bem assim?
Eu acho que ele tem que colocar, não é bem assim, porque em algum momento ele pode deixar de ser, e é aquela questão que eu falo, será que ele está crescendo, será que ele está tendo evolução, crescimento todos os meses ou todos os anos? Será que ele já está conseguindo construir um salário que vai deixar uma segurança financeira para ele, se por acaso em algum momento ele perdeu o emprego? Se ele tiver nessa condição, de repente ele tem que focar no trabalho mesmo. Se ele estiver naquele ritmo de evolução de carreira, ganhando bem, com expectativa de crescimento, sobra dinheiro do salário que ele consegue guardar, fazer uma aplicação financeira, ele consegue comprar uma casa própria, um apartamento, de repente ele tá certo. Isso, eu não estou dizendo que é para todo mundo. Agora, eu acho que das pessoas que estão empregadas, eu diria que nem 5% estão nessa situação. Para as outras 95%, eu acho que é um bom caminho você olhar aqui para esse mercado, um mercado de quase 200 bilhões de faturamento por ano, um mercado que você vai depender de você mesmo. Se você fizer a escolha certa, né, de achar a franquia, a chance de sucesso é muito grande. E assim, a gente bate muito nessa tecla aqui, né, que a gente faz, volta e outra, esse comparativo, assim, de ter uma franquia, ter um negócio próprio. E você acha que é comum as pessoas, quando estão empregadas, ventilarem essa possibilidade de franquia? Porque até a possibilidade de ter um negócio próprio, eu quero abrir meu negócio, quero ter meu negócio, vou fundar minha marca e tudo. Já é um pensamento mais comum, né? Mais corriqueiro. Agora, você acha que de franquia é uma ideia clara para essas pessoas? Você acha que é um caminho que é muito bem explícito hoje, que é um bom caminho, talvez mais seguro, que a pessoa que busca segurança, principalmente para quem acompanha nosso conteúdo aqui, já percebeu que franquia é um caminho mais seguro. Você acha que hoje é muito ventilado para as pessoas que estão empregadas essa opção de franquia, ou você acha que ainda continua sendo, a maioria das vezes, o fazer um negócio próprio o melhor caminho? Eu acho que cada vez mais as pessoas estão olhando para empreender e cada vez mais estão olhando para a franquia. Muitas vezes elas não olham para isso, não é por conta do desejo, é porque acham que não podem chegar lá, principalmente por conta da falta de investimento que é necessário para a abertura de algumas franquias, nem todas, né? Hoje a gente gravou muito conteúdo sobre isso, tem franquias que partem de 10, 15 mil reais. Mas mesmo franquias mais caras, a gente acabou de fazer uma live com o Rodrigo, está aí no feed, para quem quiser ver, que ele era funcionário em telecomunicações, passou pela Claro, pela Brasil Telecom, agora eu esqueci o nome das empresas, Nextel, eu acho que foi isso. Ele pegou a rescisão dele, que custou 70 mil, pegou um financiamento, que o FCO, para juntar os 200, 300 mil lá necessário para abrir um Subway, teve um payback em menos de um ano e ele ganhou mais do que 10 mil reais por mês desde o primeiro mês de operação. Então, isso poucas pessoas conseguem visualizar. As pessoas não conseguem visualizar que elas podem empreender mesmo sem ter recurso na totalidade para isso. Né? Quantas vezes... A história do Vinícius também está aqui no feed. Ele pegou 10 mil, não tinha nada. Esse cara era estudante de faculdade, esse não tinha nem emprego. Ele pegou 10 mil reais emprestado do pai, abriu um quiosque da Chili Beans e hoje ele é um grande franqueado. Ele tem quase 20 operações da Chili Beans, 10 da Melissa, com 10 mil reais emprestado. Então, as pessoas que estão no emprego, até porque, por conta daquele problema de estar gastando todo o salário que tem, às vezes não consegue construir uma poupança e acha que não podem, não é para elas o empreendedorismo e o franchise. Então, mesmo tendo um desejo, às vezes elas não se despertam por conta disso. Mas a gente está aqui para dizer o contrário, que existem formas. E todo franqueado de sucesso hoje que eu conheço, ele começou sem nada ou com muito pouco dinheiro. E assim, esses casos, por exemplo, que a gente citou aqui já, do Vinícius, do Rodrigo, você acha que esses caras eles são exceções, é uma coisa que acontece de vez em nunca, um ponto fora da curva, ou tem caminhos para chegar lá? Você acha que é uma coisa mais comum de acontecer ou mais incomum de acontecer? Não, assim, se você for pegar um mercado total de trabalho, o número de pessoas que largam o emprego para abrir uma franquia é incomum ainda. Mas cada vez mais esse número é maior. Mas falando assim, por exemplo, o caso deles, como franqueado de dar certo e tudo mais, você acha que um franqueado dar certo é uma coisa mais incomum? Olha, Lucas, eu vou te falar, se você escolher a franquia certa, a chance é muito maior de dar certo do que dar errado.
é de 9 para dar certo para 1 de dar errado. Todas essas franqueadoras que são sólidas, que estão crescendo, elas têm uma taxa de insucesso inferior a 10, 5%. Então a chance é muito maior de dar certo. O que acontece? Dentro do segmento de franquia tem muito negócio ruim também. Se as pessoas entrarem e não souberem escolher a franquia certa para ela, aí você já tem uma probabilidade trabalhando contra você. É por isso que, inclusive, eu dou a mentoria. Eu dou uma mentoria para ajudar, de acordo com toda a minha experiência, minha bagagem, e de acordo com a metodologia que eu criei, eu ajudo as pessoas a escolherem a franquia certa. No final, ela vai sair com a franquia certa. Aí é só fazer a parte dela, que é o trabalho dela como franqueado. E aí eu te digo, a partir daí, 9 chances de acerto para 1 de erro. Eu queria que, assim, para quem quiser saber mais, né, também o porquê que tem muito mais chance de acerto, a gente tem um episódio aqui no canal falando só disso, né, que é franquia versus negócio próprio. Mas eu queria que você, brevemente, assim, só deixasse de maneira rasa mesmo, bem breve, por que você acha que tem tanta chance de acerto dentro de uma franquia? Quais são os fatores que levam a pessoa a ter tanta chance de acerto, assim? É porque o negócio já foi testado, já foi feito por outros e já deu certo. O negócio já está consolidado. Já existe um processo, um passo a passo de como fazer e como dar certo. Já é uma marca conhecida, uma marca que os consumidores conhecem, uma marca que os consumidores já consumiram. É um negócio que tem dezenas, centenas, se não milhares de pessoas fazendo o que você tem que fazer, pessoas que são franqueadas. É um negócio que você vai ter um suporte de um grupo de executivos profissionais. É um negócio que tem uma liderança que é muito clara e uma pessoa que tem uma visão de negócio muito grande, que vai estar desenvolvendo o teu negócio. Então, olha só o tanto de coisa que você tem dentro do universo do franchise que você não tem um negócio próprio. Aí, principalmente para aquela pessoa que é funcionária, que não quer correr risco, aí sim eu acho meio arriscado você largar o emprego para entrar dentro do negócio próprio, que aí envolve muitas habilidades necessárias, processos, pessoas que precisam ser contratadas, como selecionar, como treinar essas pessoas que nunca lidou com isso, uma marca que precisa ser primeiro criada, depois desenvolvida, uma cadeia de fornecedores que precisam ser desenvolvidos e constantemente tem que estar sendo trabalhados, linhas comerciais como o lançamento de cardápio, o lançamento de coleção, são assim uma infinidade de ações e iniciativas que tornam o processo muito difícil. E aí você cai naquela estatística do Sebrae, que é o contrário, de 10 chances, depois de 3 anos tem 2 que estão sobrevivendo. Então, aí é uma probabilidade inversa. No setor de franquia, não. É um caminho que é muito mais seguro. Massa. E assim, a gente já destacou bem assim, essa importância de você olhar por esse caminho para quem está empregado. Agora já falando para a pessoa que ela já tem ela está um pouquinho decidida, ela fala, eu quero realmente sair do meu emprego, quero empreender, franquia é um bom caminho. O que você acha que são os primeiros passos que a pessoa que ela ainda está empregada tem que tomar para seguir por esse mundo de franquias? Quais são os primeiros passos que ela tem que se programar? Bom, o primeiro passo é ela pesquisar e aprender, né? E não tem um lugar melhor para aprender do que um site que é www.minhafranquia10k.com.br. Tô brincando, mas sem querer fazer puxação de saco para minha mentoria, tem que estudar, tem que pesquisar. Eu costumo falar que uma franquia ela não pode ser comprada de forma passiva. Você está lá rodando no Instagram, você vai lá, invista nessa franquia que você vai faturar R$1 milhão por ano, vai investir não sei o quê. Aí você vai lá, liga para o cara e o cara vai lá e te vende. Eu recebi um anúncio desse esses dias. Tava um anúncio lá. Tem... franquia, não lembro de que era, mas eu acho que era um negócio de jogo lá, que tem até aqui em Brasília. Mas é um negócio de jogo lá. Eu recebi um anúncio também falando, não, compra essa franquia. Não, não sei o que é Academy, uma parada assim. Ah, sei. Aí tava lá um anúncio lá, payback de tanto tempo, um faturamento bruto de tanto, não sei o quê. É um anúncio que dá certo. Eu faço também nas minhas franquias esse tipo de anúncio e o franqueador está na posição dele. Ele precisa achar franqueado.
O franqueador precisa achar franqueado. Ele vai achar franqueado fazendo esse tipo de anúncio. Não é que está errado, está certo. Mas e o franqueado? Né? Ele tem que fazer essa pesquisa que horas? Ainda empregado? Ainda empregado. Para que ele vai tomar esse risco antes? Ele não precisa sair do emprego antes de ter em contrato de fato a franquia. Então, a boa parte, ele pode fazer isso de forma simultânea. Por exemplo, a minha mentoria, se ele dedicar 1 a 2 horas por dia, que pode ser qualquer horário da agenda dele, ele consegue fazer. E dentro da minha mentoria, a primeira parte dela é toda uma pesquisa. A gente olha todos os segmentos, como escolher o segmento. Não fixe apenas num segmento que está na sua cabeça. Coloque na tua cesta de análise pelo menos 2 segmentos. Dentro dos segmentos, coloque pelo menos 2 empresas concorrentes, porque o efeito de comparação é importante dentro da análise do processo de escolha de franquia. Pesquise mais franquias, né? Olhe para as top 50 da ABF, olhe para as top 100 da Exame. Achou uma franquia bacana, pesquise ela, mas pesquise o concorrente também, que de repente você vai achar informações e melhores com o concorrente. Então, são uma série de fatores que tudo isso ela pode fazer enquanto está trabalhando. Depois começa o processo, inclusive pode começar o processo de implantação dessa franquia ainda no emprego. O processo de fazer projeto, arquitetura, antes disso, COF, análise de COF, conversa com os franqueados, até fechar contrato de franquia, depois processo de implantação, arquitetura. Depende um pouco do emprego dela, mas ela pode levar isso até mais na frente. Dependendo do emprego dela, até ela pode trabalhar, dependendo do emprego dela e dependendo da franquia, ela pode, durante algum tempo, trabalhar nos dois, concomitantemente, até ela ter a segurança para vir por completo, né? Então, obviamente, que depende um pouco do emprego dela. Se for aquele emprego que ela trabalha de 8 da manhã às 10 da noite, que exige muito, que você não consegue pensar em nada, só no trabalho, não tem tempo para nada, aí você vai ter que encurtar esse tempo. Agora, se for aquele emprego que exige uma carga horária menor, tem mais flexibilidade, de repente ela pode colocar essa saída um pouco mais na frente. Beleza, Guerra. Mas e aí, você acha que, por exemplo, o cara ele fez todo esse processo de escolha, né? Inclusive me gerou uma dúvida aqui na parte de escolha. Você acha que a escolha ela está mais relacionada ao desempenho da franquia ou ela está mais relacionada ao meu gosto? Por exemplo, eu já tenho meu emprego e falo, pô, eu tô doido para abrir uma loja de roupa. Você acha que essa minha decisão ela tem que partir muito se as franquias estão dando... vou olhar as franquias que mais estão dando certo. Ou ela tem que partir de tipo assim, pô, eu tenho afinidade, eu quero aquilo ali. O que você acha que tem mais peso na minha decisão? Não, acho que os dois têm peso. Não adianta você escolher uma franquia que você tem afinidade que não tem potencial de crescimento e de gerar resultado. Não adianta você escolher uma franquia que tem potencial de gerar crescimento e resultado que você detesta o trabalho que tem que ser realizado, que acaba que também não vai te trazer resultado. Então, os dois, ele tem que estar junto. Tá? O que é importante? A afinidade, ela não tem a ver com o gostar de fazer, ter prazer na execução. Tem que ser um trabalho que você tem afinidade em fazer, mas não quer dizer que você precisa ser prazeroso, uma brincadeira o tempo inteiro. E você tem que prestar atenção que, às vezes, o trabalho a ser realizado não é aquele que aparenta, né? Eu vivo dando esse exemplo. Uma pessoa que eu conheço, que participou da minha mentoria, ela queria ter uma franquia de educação, porque ela era professora e ela gostava de ensinar, tinha afinidade com ensinar, então ela vai procurar uma franquia de educação. Mas qual que é o trabalho de um franqueado nessa área? É vender matrícula. Ela não é dar aula. Esse é um trabalho que ela pode terceirizar para um bom professor. O trabalho mais importante é vender matrícula, porque sem aluno não tem aula. Então, ela tem que ter uma afinidade para a venda. Então, você tem que ter uma afinidade com o trabalho que vai ser realizado. Não é muito um gosto pessoal, por exemplo, eu gosto de brigadeiro, vou abrir uma brigadeiria. Não é isso. No final do dia você está vendendo brigadeiro, você tem que ter uma facilidade com venda do mesmo jeito. E não é porque você gosta disso, aí a gente cai na outra questão que você trouxe. Não é porque você gosta de brigadeiro que, ter uma brigadeiria vai te dar resultado. Eu acho que não vai dar, porque ninguém ganha dinheiro vendendo só brigadeiro.
na minha percepção, ou poucas pessoas ganham dinheiro vendendo só brigadeiro, se for um negócio para vender para casamento, não sei o quê. Mas num quiosque, como eu já vi alguns em shopping, acho que é uma fria. Então, você tem que ter afinidade com a tarefa que tem que ser realizada, mas não necessariamente com um produto específico, né? Outro exemplo que eu dei outro dia foi o seguinte, eu tenho envolvimento grande na Belmundo. O que é Belmundo? É um supermercado de produtos saudáveis. O que a gente tem que fazer? A gente tem que vender produtos saudáveis. A pegada é o seguinte, comprar bem os produtos, terem os produtos disponíveis e ter uma equipe de venda boa. Essa é a pegada. Aí, eu estou abrindo uma franquia, né? Como todo mundo já deve saber, eu sou multifranqueado também, estou abrindo uma franquia da Usaflex, que é uma loja de sapato. Falou, pô, Alexandre, mas você nunca tem nada de moda e você vai comprar em uma franquia de sapatos femininos. O que você tem a ver com sapato e feminino? Eu nem se fosse masculino, porque eu só uso tênis. Eu falo, tem tudo a ver, porque é igualzinho ao Belmundo. É uma loja que é uma loja de sapatos femininos. Eu só tenho que tomar cuidado com a compra e tenho que ter uma equipe de venda. É exatamente a mesma coisa. São produtos saudáveis, produtos naturais, alimentação, e outro é moda, vestuário feminino. Mas o trabalho a ser realizado é muito parecido. Então, as pessoas têm que ter afinidade com o trabalho a ser realizado e não com o produto especificamente, né? Então, nesse caso, eu não tenho nenhuma afinidade com o sapato feminino. Até para minha esposa, se eu for comprar isso, eu não vou saber comprar. Mas quem vai ter que ter esse conhecimento? Alguém tem que ter conhecimento de moda e de sapato feminino. Quem que é? A franqueadora. Se eu estou contratando a franqueadora, eu sei que ali tem pessoas que vão lançar as coleções, que vão me colocar as sugestões de produtos a serem comprados, e a gente vai comprar e eu vou ter uma equipe foda na operação que vai vender o produto. No final, é esse trabalho que eu tenho que realizar. Eu faço a minha parte e confio que a franqueadora vai fazer a parte dela. E assim, você está falando tipo assim, de eu sempre ver qual o papel que eu vou desempenhar ali naquela franquia que eu estou interessado em comprar. Como que eu sei qual é o papel que eu vou desempenhar ali dentro? Quando eu estou escolhendo uma franquia, como é que eu vou saber qual é o papel que eu vou desempenhar lá dentro? Só de escutar esse podcast, eu acho que já ajuda um pouco, né, em saber isso, né? E o que é especificamente? O que aquela franquia tem que ter para vender muito? É aquilo que ele vai ter que fazer. Agora, tem outras formas. Uma é falar com a franqueadora. Dentro do processo de seleção, você vai conversar com a franqueadora. E aí você pergunta qual que é o papel do franqueado nisso. Quais são as habilidades necessárias? E outra, melhor ainda, é falar com os franqueados. Dentro do processo de seleção também, ele vai ter acesso aos franqueados. Então, vai ligar para o franqueado. Pô, cara, o que eu tenho que fazer aqui? Como é que é? O que você faz? Qual que é o seu trabalho? Então, vai conversar com o franqueador e vai conversar com os franqueados e vai fazer esse tipo de pergunta. E já puxando o gancho que você está falando, por exemplo, você acabou de falar, pô, tô me envolvendo numa franquia de sapato de calçados femininos, né? E não tenho afinidade, nem experiência, obviamente. Então, assim, uma dúvida que provavelmente a pessoa que tem emprego, que quer empreender tem, é que ela fala, pô, eu fui empregado a minha vida inteira, eu não sei empreender, eu não tenho experiência em empreender. E aí você fala que também não precisa de afinidade. O que a pessoa está sentada nessa cadeirinha de empregado e quer se tornar empresário agora, ela tem que ter na cabeça dela que a experiência com o empreendedorismo, ele é um fator determinante para a franquia dar certo? Ele tem que ter experiência antes de abrir uma franquia? Como é que funciona esse processo para o cara que está saindo do emprego? Não, ele não precisa ter experiência, porque ele vai adquirir essa experiência fazendo. Nenhum empreendedor começou a empreender com experiência em empreendedorismo, porque só empreendendo que você tem a experiência. Então, não tem como não tem escola para isso. Então, vai aprender fazendo. Só que numa franqueadora, ele tem toda a manualização de como ele vai aprender. Então, o que ele precisa saber de fato é disposição para aprender e disposição para executar. Ele tem que estar cabeça aberta para aprender tudo e disposição, colocar tempo, gás ali para executar o que tem que ser executado. Massa. E Guerra, assim, você acha que, por exemplo, financeiramente também, a gente citou o caso do Rodrigo, que você fez live e tudo mais, que pegou uma rescisão. Como que o cara ele tem que se preparar financeiramente, que está prevendo sair do emprego para abrir uma franquia, como é que ele tem que se preparar financeiramente para aquilo ali? Você acha que ele tem que esperar juntar um montante de dinheiro? Ele tem que comprar a franquia que cabe no bolso dele? Como é que você acha que ele tem que se preparar financeiramente para isso? Primeiro, eu acho que ele tem que comprar a franquia certa. Mesmo que a franquia certa custa um pouco mais que ele tenha. Então, parte daí. Não tem que ficar preso no dinheiro dele, porque pode ter só opção ruim
ele vai deixar de fazer uma boa escolha para fazer uma escolha ruim por conta da limitação financeira. Obviamente que se ele tem 50, 100 mil reais, ele não comprar uma franquia de 1 milhão é um risco muito grande. Mas se você comprar uma franquia de 200, 300 mil tendo 100 mil, é super factível. Quanto mais dinheiro ele tiver, mais fácil vai ser. Mas se ele não tivesse dinheiro todo, existem formas. Existem boas franquias, principalmente no universo de serviço, de micro franquias que são mais baratas. Existem formas de financiamento em bancos privados, parceiro das franqueadoras. As franqueadoras ajudam nessa ponte. Existem financiamentos disponíveis, incentivados pelo governo, como FCO, Fundo Constitucional do Centro-Oeste, FNE. São fundos previstos na Constituição para desenvolvimento de algumas regiões, normalmente são repassados pelo Banco do Brasil, e existem repasses de unidades, que é outra dica bacana, que às vezes quem está repassando pode financiar a franquia. E existem formas, a gente também já gravou alguns podcasts sobre isso, alguns conteúdos sobre isso, vale a pena dar uma olhada no feed aqui, que quem está escutando esse podcast vai encontrar. E então você acha que o cara ele não precisa se limitar ao dinheiro que ele tem que dar uma olhadinha direitinho na franquia certa. Isso. E deixa eu te perguntar, você acha que a franquia, quanto mais cara, melhor ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver, né? Eu sempre falo, às vezes você vai pegar uma micro franquia, imagina, uma micro franquia que custa 15 mil reais por mês. Se der 5 mil reais... Por mês não, né? Não, desculpa, 15 mil reais de investimento. Se der 5 mil reais por mês, ele tem um payback em 3 meses, não tem nada melhor. Então, mesmo sendo barata, ela pode ser muito boa. Vai depender um pouco da habilidade, do que ele quer. Né? Mas isso acontece com franquias maiores também. Você pode pegar uma franquia de 50 mil, de 100, e não necessariamente cada franquia, quanto mais caro, ela é melhor. Não tem nada a ver. Quanto mais caro for a franquia, mais deve dar retorno financeiro. Deveria ser assim. Por quê? Porque se o investimento é maior, para você ter o retorno rápido, você tem que ter um lucro mensal maior. Então, quanto mais cara é a franquia, maior é a expectativa de retorno. Mas nem sempre isso acontece. Você pode comprar uma franquia de 1 milhão e dar na água, se não for a franquia certa. Boa. E para a gente já encaminhar aqui para o fechamento, quais são alguns elementos, alguns fatores que a pessoa tem que analisar para saber se a franquia, você citou várias vezes a franquia certa, quais são alguns fatores que a pessoa tem que dar uma analisada já para saber ali que se é uma franquia boa ou não é? Cara, não é tão simples assim, né? Eu sempre falo de 4 pilares: rentabilidade, avaliar se é possível ter rentabilidade, e escala, tempestividade, se é o tempo certo para entrar naquela franquia, e a alma, avaliar as pessoas que estão por trás daquilo. Você acha que só de eu andar ali e falar, pô, esse lugar aqui tá cheio todo dia, eu vou comprar uma dessa aqui que vai ficar cheio também? Não é uma boa métrica, não. Não, é perigoso, né? Porque às vezes você está indo num restaurante que você vai só no almoço, porque quem vai num restaurante em algum outro momento, você vê cheio no almoço, mas não sabe que ele só vende ali de segunda a sexta, de meio-dia às 2, mas está vazio à noite, não tem final de semana, não tem nada. Então, às vezes, você pode errar nessa avaliação. Então, só no olhômetro não é uma boa avaliação, não. É o que eu sempre falo, é uma decisão muito importante. E esse fator de escolha é determinante. Então, tem que ter uma pesquisa, uma busca minuciosa. Massa. E, Guerra, assim, pra gente concluir o raciocínio do episódio de hoje, assim, o que você acha que a primeira coisa que a gente citou no início, né? A questão da mentalidade do cara de não achar que tá sempre seguro. Mas, assim, quais são, pra gente resumir o episódio, alguns fatores que a pessoa fala assim, cara, decidi, quero sair do meu emprego e ter uma franquia. O que você acha pra gente resumir o episódio que ele tem que se preparar e levar em consideração para ele tomar esse caminho? Pesquisa, olha todos os segmentos, olha as franquias, pesquisa esses 3 pontos, esses 4 pontos, se é possível ter lucro com ela, se ela tem ganhos de escala ao longo do tempo, se está no time certo, não entrar muito cedo, não pegar aquela franquia que está no início, que ainda não foi testada, e também não pegar aquela franquia que já não tem ponto bom disponível, que todos já foram tomados. Olha quem está por trás da empresa, porque no final é aquela pessoa que vai tomar a decisão estratégica da empresa. Então são pontos importantes. Pesquisa antes e lá na frente, né, quando você decidir por aquela franquia, você avançar no processo, aí você sai do seu emprego e cai de cabeça que se a franquia for certa, vai dar certo.
Beleza, Guerra. Acho que deu para dar umas dicas boas aí para quem tava em cima do muro e para quem tava decidido. Maravilha. Guerra, obrigado por mais um episódio de hoje. Valeu. Até o próximo episódio. E já sabe, se você gostou aí, deixa o like, comenta aí que o Guerra sempre tá aí para responder. Inclusive, a gente tem um quadro chamado Guerra Responde e a gente tira as perguntas que vocês mandam. Então, sempre vão mandar perguntas aí no direct ou nos comentários que o Guerra tá aí para responder. É isso, Guerra? É isso. Manda lá pra gente que a gente responde. E até o próximo, hein? Valeu.